Prepare-se para entender como uma manobra praticamente invisível pode estar redefinindo o tabuleiro geopolítico no Oriente Médio. Uma ação dos Estados Unidos que passou despercebida por muitos, mas que pode ter consequências profundas para o Irã. O que realmente aconteceu e por que isso muda tudo? Tudo começa com um anúncio aparentemente simples. Os Estados Unidos confirmaram o sobrevoo do território iraniano com bombardeiros B-52, pela primeira vez desde o início da guerra. Mas esse detalhe carrega um peso enorme. O B-52 não é uma aeronave comum. Ele é um dos principais instrumentos de poder estratégico dos Estados Unidos, com capacidade de realizar ataques de longo alcance, inclusive com potencial nuclear. E aqui está o ponto-chave. Esse tipo de aeronave não é furtiva. Pelo contrário, é grande, detectável e, em teoria, vulnerável a sistemas modernos de defesa antiaérea. Então surge a pergunta inevitável: como um B-52 consegue sobrevoar um país em guerra sem ser interceptado? Segundo informações reveladas pelo The New York Times, esse movimento pode indicar algo muito mais profundo: um possível enfraquecimento da defesa iraniana. Seja por falhas operacionais, desgaste ou limitações técnicas, o fato é que esse sobrevoo não deveria ser simples, e ainda assim aconteceu. Isso transforma a ação em mais do que uma operação militar. Ela se torna uma mensagem estratégica. Ao mesmo tempo, outro elemento revela a verdadeira intenção por trás dessa manobra. O general Dan Kane, chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, explicou que o objetivo dos B-52 é atingir cadeias de suprimentos iranianas. Ou seja, não se trata apenas de atacar alvos diretos, mas de interromper o fluxo que sustenta a capacidade de guerra do Irã. Essas cadeias abastecem instalações responsáveis pela produção de mísseis, drones e equipamentos militares. Ao atingir esses pontos, os Estados Unidos não apenas destroem estruturas, eles comprometem a capacidade do Irã de continuar lutando. E isso muda completamente a natureza do conflito. Estamos diante de uma estratégia de desgaste silencioso. Em vez de confrontos diretos em larga escala, o foco passa a ser a asfixia logística. Cada ataque reduz a capacidade de reposição, cada perda se torna mais difícil de recuperar. É uma guerra que atinge o futuro do adversário. Esse cenário ganha ainda mais força quando observamos o contexto recente. Um dia antes do anúncio, foi divulgado um vídeo mostrando uma grande explosão em Isfahan, no Irã, possivelmente em um depósito de munições. Ainda não há confirmação de ligação direta com os B-52, mas a coincidência levanta suspeitas. Se essas ações estiverem conectadas, estamos diante de uma sequência coordenada de ataques com foco estratégico. Outro ponto que chama a atenção é o silêncio do Irã sobre o sobrevoo. Em situações como essa, uma resposta rápida costuma ser esperada. A ausência de posicionamento pode indicar surpresa ou dificuldade em reagir. E em um cenário de guerra, ser pego de surpresa é sempre um sinal preocupante. Por outro lado, a reação da Guarda Revolucionária Iraniana indica que a tensão está longe de diminuir. A organização ameaçou retaliar, citando empresas americanas como possíveis alvos, incluindo a Boeing, fabricante do B-52. Isso amplia o conflito para além do campo militar, sugerindo impactos econômicos e até tecnológicos. Mas o ponto central continua sendo a estratégia. Os Estados Unidos não estão apenas atacando o que o Irã possui hoje, estão atacando a capacidade do Irã de ter recursos amanhã. E essa diferença é decisiva. Destruir armas é um impacto imediato. Impedir a reposição cria um efeito contínuo. Com menos recursos, as operações diminuem. Com menos operações, a capacidade de resposta enfraquece. E com isso, o desequilíbrio cresce. É um ciclo que se intensifica com o tempo. Além disso, o uso do B-52 tem um efeito psicológico importante. Ele simboliza poder, alcance e capacidade de escalada. Mesmo sem o uso de armas nucleares, a simples presença dessa aeronave já altera a percepção do conflito. E em geopolítica, percepção é poder. Quando um país demonstra que pode operar dentro do território inimigo com esse nível de liberdade, ele está redefinindo as regras do jogo.
O que antes parecia equilibrado pode começar a mudar rapidamente. Diante disso, o que estamos vendo não é apenas mais um episódio isolado. É uma mudança de fase no conflito. Uma transição para uma estratégia mais silenciosa, porém extremamente eficaz. Uma estratégia que atua nos bastidores, focada em enfraquecer o adversário ao longo do tempo. E talvez o mais preocupante seja justamente isso, o fato de que essa escalada não é imediatamente visível. Enquanto a atenção se volta para explosões e confrontos diretos, decisões muito mais impactantes estão sendo tomadas de forma estratégica. Decisões que podem definir o rumo do conflito nos próximos meses e alterar o equilíbrio de poder em toda a região. Essa mudança de estratégia pode ter implicações que ainda não conseguimos dimensionar. Você acha que isso significa para o futuro do Irã e para o equilíbrio de poder no Oriente Médio? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para continuar acompanhando essas análises.